Boa tarde, alunos do 7º ano. Professor Jailson Ciências. Hoje nós vamos estudar os seres vivos e as alterações ambientais, né? Olha, o que significa fazer uma classificação? Os biólogos são cientistas que se preocupam em conhecer melhor os seres vivos e suas características. Biólogos, pessoal, eles estudam a vida. Biologia é a ciência que estuda a vida, certo? Uma parte muito importante no estudo dos seres vivos é conseguir perceber as semelhanças e a diferença entre eles, entre os seres vivos. Para quê? Para então classificá-los de uma maneira mais correta possível, né? E para isso nós precisamos adotar critérios. Olha, classificando os seres vivos. Um dos critérios que os biólogos escolheram diz respeito à maneira de como o ser vivo obtém alimento. De acordo com como o ser vivo obtém alimento, ele pode ser um ser autótrofo, né, aquele que produz seu alimento através da fotossíntese, no caso são plantas, algas, né? E o ser heterótrofo, que não é capaz de produzir seu alimento, se alimentando de outros seres. Exemplo, nós temos animais e fungos. Ok? Ó, o conceito de espécie. Espécie é um grupo de seres vivos que pode cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis, certo? Indivíduos de uma certa espécie geram descendentes que pertencem a essa mesma espécie. Um indivíduo de determinada espécie não pode nascer de um indivíduo de outra espécie. Uma espécie se distingue da outra pelas características comuns, compartilhadas por seus indivíduos. Então, espécie, conjunto de seres vivos que podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, certo? Dois animais de espécies diferentes, eles podem até cruzar e gerar filhos, mas eles não vão ser férteis. Um exemplo é a égua e o jumento. Quando a égua e o jumento, que são de espécies diferentes, cruzam, geram, no caso, a mula, fêmea, ou burro macho, mas eles são inférteis. Por quê? Porque eles são gerados de duas espécies diferentes. O burro ou a mula, eles são chamados de animais híbridos, porque nascem de espécies diferentes e não são férteis, certo? Nome das espécies. O sistema de Linneu. O sistema de classificação de seres vivos, usado atualmente, é baseado no trabalho do cientista chamado Linneu. Ele propôs que cada espécie fosse chamada por um nome constituído por duas palavras, ambas geralmente derivadas do latim, certo? Cada ser vivo tem um nome latim formado por duas palavras. Deve-se escrever a primeira palavra do nome de uma espécie com a inicial maiúscula e todas as outras letras minúsculas. A segunda palavra deve ser escrita com letras minúsculas. Exemplo, Homo sapiens. Né? Homo sapiens é o nome científico da espécie humana, certo? E pode ser escrita assim, ó, com a primeira palavra, sempre a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Você pode botar de uma maneira itálico, né, para distinguir do texto, ou também sem ser itálico, mas sublinhado embaixo, certo? É as duas maneiras corretas de escrever o nome científico de uma espécie. Olha, gênero. Linneu reuniu as espécies que tinham muita semelhança entre si em um grupo maior, chamado gênero. Assim, por exemplo, a onça-pintada, o leão, o tigre e o leopardo pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Panthera. O nome de uma espécie, a primeira palavra indica o gênero, e as duas palavras juntas indicam a espécie. Exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero, e o nome todo, Homo sapiens, é a espécie humana. Ela deve ser sempre escrita acompanhada do gênero, formando o nome da espécie. Assim, por exemplo, no caso do gato doméstico, Felis catus, o gênero é Felis. A espécie não é Catus, mas sim Felis catus. Ok? Diferenças individuais em uma espécie. Mesmo dentro de uma determinada espécie, os indivíduos não são exatamente iguais. Existem as diferenças, né? Veja, por exemplo, que podemos observar as diferenças individuais com facilidade
No caso dos cães domésticos, né? Todos pertencem à mesma espécie, apesar da grande diversidade de aspectos. Variação nas características individuais é algo que acontece em todas as espécies. Nós estamos vendo aí, ó, todos são cães, né? Mas observe que são diferentes. Na espécie humana também. Todo ser, nós somos todos seres humanos, mas há as diferenças, ok? Biodiversidade. Biodiversidade se refere à palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existe em nosso planeta. A variedade de aspectos que existe dentro de uma mesma espécie e também a complexidade das interações entre as diversas espécies de uma região, certo? Isso que significa a biodiversidade. O que é a extinção de uma espécie? Quando o último indivíduo de uma espécie morre, tal espécie torna-se extinta. Nunca mais existirá um indivíduo vivo que pertence a essa espécie. A extinção de espécies pode ocorrer por várias formas, por causas naturais, como mudanças climáticas, aparecimento de novas doenças, incêndios naturais, erupções vulcânicas, secas e enchentes. Contudo, a principal razão para a grande extinção de espécies que vem ocorrendo atualmente é a alteração radical do meio ambiente provocada por quem? Pelo ser humano. Um dos principais exemplos dessa alteração é o desflorestamento de extensas áreas por meio de queimadas e corte para o crescimento das cidades ou para a agricultura e a pecuária, certo? Ok, pessoal?